Bom dia, graça e paz de Cristo. Trago de Presidente Prudente um abraço da IPI Central, das suas congregações, de todas as igrejas daquela cidade, do conselho, e me alegro em estar aqui. Temos uma ligação ainda que antiga, hoje em dia pequena, com Sorocaba. A tia de minha esposa, Jane, Loide Jane Rodrigues, era membro desta igreja, Dona Nair Ferreira, a tia de minha esposa, irmã da minha sogra. E então temos alguns familiares aqui que já foram inclusive membros desta igreja, e são ainda alguns. E tenho tido esse privilégio de estar aqui desde ontem com Fernando, com Áureo, com os irmãos, conhecendo gente nova e compartilhando um pouco da experiência que temos tido lá em Presidente Prudente. Eu sou pastor daquela igreja desde 93, então completando já 27 anos, e nos últimos anos, como pastor titular nos últimos 7 anos, esse privilégio, que é a minha cidade, é a minha igreja de origem, de nascimento. Toda a família nossa sempre foi daquela igreja. Queria perguntar a você nesta manhã, provavelmente você já passou por alguma circunstância bem difícil, mesmo as pessoas aqui mais novas, até os mais velhos. Se eu perguntasse a você agora, qual foi a circunstância mais dura, mais difícil que você viveu, certamente você teria uma história. E provavelmente, se eu perguntasse se dessa circunstância difícil, de dor, de perda, talvez de morte, se dessa circunstância nasceu, surgiu, aconteceu, começou uma etapa nova na sua vida, alguma coisa boa no meio da dor, você também diria sim, provavelmente, muitas pessoas. Porque quando nós passamos por situações, circunstâncias que abalam o nosso ser, são aquelas que muitas vezes Deus mais usa para transformar também a nossa essência, a nossa vida, para nos ensinar o seu caminho, o seu propósito, não é verdade? Quem concorda comigo? Levante a mão. Quem já viveu assim e já foi transformado por Deus numa circunstância difícil de dor, de tristeza? Quando olhamos para a igreja, e nesta manhã eu quero falar sobre um dos momentos na história da igreja onde ela surgiu, nós vamos ver que a igreja surgiu no momento de grande, profunda dor e sofrimento. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Como Deus usa essas circunstâncias. Eu já vi, você já viu também, casos de famílias que foram reconciliadas em volta de um momento de funeral. Já vi pessoas que criaram negócios, empresas, ganho em momentos de crise, não é verdade? Igrejas que ressurgiram da dificuldade e ganharam um tempo de renovação quando viveram um tempo de dificuldade. Porque Deus age nessas circunstâncias. E o que nós vamos ver é um dos momentos em que Jesus estava dando a sua natureza para a sua nova igreja, para o seu novo corpo que ele estava para construir. João capítulo 19, versículo 25. É um texto, talvez dentro dos textos que envolvem o momento da crucificação, dos menos observados, dos mais deixados na nossa leitura
João capítulo 19, versículo 25 diz: e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dele, ou a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e vendo que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois, voltando-se ao seu discípulo amado, diz: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Irmãos, a igreja tem a capacidade de reunir pessoas tão diferentes. Reúne pessoas com experiências de vida tão opostas. Pessoas que vêm para o meio da igreja com um histórico familiar do mais diverso. Experiências de vida, conhecimento, vida acadêmica, vida escolar, experiência profissional. Pessoas novas, pessoas velhas, pessoas que têm histórico dentro da igreja, outras que vieram de uma experiência muito distante de Deus. E na igreja nós encontramos esta junção de raça, de faixas cronológicas, de posição social, cultural, de diferentes históricos, de diferentes perspectivas, de uma vida anterior tão distinta umas das outras. Como pode a igreja ter este poder, esta capacidade de juntar, de fazer comunidade daqueles que, do ponto de vista humano, jamais sentariam juntos e olhariam um no olho do outro, muito menos apoiariam um ao outro? Nesse momento de dor, de crise, da crucificação de Jesus e de muita dor para aqueles que estão em volta, Jesus transmite o conceito de comunidade e dá o seu DNA, a sua divina natureza. E transmite para a igreja aquilo que estava no seu coração e era o seu propósito. Jesus estabelece, neste momento, novos relacionamentos, que não são apenas relacionamentos de cuidado familiar. Não é apenas um jovem ou uma mulher, mãe deste jovem, que estarão cuidando de uma mulher agora provavelmente viúva como Maria e perdendo o seu filho, e ainda tendo os demais filhos que não criam na mensagem daquele que padecia na cruz. Não é apenas uma comunidade ou um ajuntamento de cuidado familiar para aquela mulher que agora se encontra desamparada, quase solitária. Mas Jesus está criando uma atmosfera, um ambiente para a igreja que Ele está estabelecendo. E aos pés da cruz vai surgindo esta nova comunidade chamada igreja. Quem que estava ali ao pé da cruz? Quais eram estas pessoas? Quem eram estas pessoas? Bom, ali estava uma mulher chamada Maria, e a única informação que temos no texto dela é que era esposa de Clopas. Não sabemos nada sobre ela, mas ela estava lá, digno de registro do evangelista. Ali também estava Maria, a mãe de Jesus, naturalmente personagem importante nesta cena. Esta mulher cheia de dor, a tragédia que estava batendo no seu coração. Era natural que Maria estivesse ali. E mesmo que Jesus estivesse sendo condenado no meio de dois assassinos, bandidos, era óbvio que Maria estaria aos pés da cruz vendo a morte do seu filho. Ela não podia entender
como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó poderia permitir essa circunstância. Mas aqueles segredos que ela mantinha no seu coração, quando o anjo veio comunicar o milagre que era aquilo que estava acontecendo, ou que aconteceria com ela, o nascimento de Jesus, estavam essas pequenas mensagens do anjo guardadas em seu coração, e ela estava ali olhando aquela cena de tragédia. Maria estava ali. Ali também estava uma outra mulher de nome Maria. Esta mulher de nome Maria mostra o poder libertador da mensagem de Jesus, Maria Madalena. Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Esta mulher que já havia sido alvo do poder libertador do Evangelho, da mensagem do reino, do poder de Cristo. Maria Madalena, esta mulher que nunca, jamais poderia esquecer o que Jesus havia feito por ela. Por isso ela vai até o fim, acompanhando o amado Mestre. O lema de Maria, ou o cântico de Maria, poderia ser aquele pequeno cântico que cantávamos nos anos passados: eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. Lembram dele? Eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. Maria Madalena estava ali aos pés da cruz. Mas também estava Maria, a mãe de Tiago e João. Aquela mulher que um dia chegou para Jesus e fez um pedido absurdo de imaturidade. Jesus, quando o Senhor constituir o teu reino, dá para pôr os meus queridos filhos, um do lado direito e um do lado esquerdo? Lembram desse pedido da mulher? Essa mulher está aos pés da cruz. Uma mulher de fé naquela época, naqueles dias ainda débil, imatura, daquele conhecimento muito limitado de quem era Jesus e de que reino Ele estava tratando e estabelecendo. Aquela mulher que Jesus, mesmo vendo nela essa imaturidade, essa falta de discernimento espiritual, soube ajudá-la a crescer, ajudá-la a entender um pouco mais os valores do reino. Apesar de Jesus ter sido severa na observação que fez naquela época, daquele pedido para essa mãe, Jesus soube levá-la num processo de amadurecimento. Estas pessoas estão aos pés da cruz, daquela cena trágica de dor, de morte, de sofrimento, sem poder fazer nada, apenas olhando. E estava ali também aquele que nós conhecemos tão bem, o escritor deste evangelho, João, o discípulo mais jovem, o discípulo amado, primo de Jesus. E Jesus aproveita esta circunstância para criar esta essência, este DNA da sua igreja, quando Ele se dirige àquelas pessoas, especialmente naquele momento do registro do texto, quando Ele se dirige a João e a Maria, sua mãe. O que é que Jesus transmite sobre os valores para uma igreja? Já que Jesus está partindo e Ele vai então no seu plano, no seu propósito eterno, estabelecer a igreja com o envio do Espírito Santo, Jesus está como que preparando a atmosfera, preparando o ambiente, porque dentro de algumas semanas, dentro de alguns dias, o Espírito Santo viria. Nós sabemos a história do Pentecostes. Jesus como que prepara o ambiente, e Ele dá algumas dicas de como é que a igreja, a sua igreja, deveria viver a partir dali.
E eu percebo aqui alguns ensinos de Jesus para nós, para mim, para você, para as nossas igrejas, para os nossos relacionamentos, se queremos, se desejamos de fato, de verdade, ter esta essência de Jesus e cumprir esse propósito de Jesus que Ele estabelece, inclusive aqui na cruz. Em primeiro lugar, o que eu vejo aqui é que a igreja deve promover vida comunitária e deve promover ajuntamento para apoio na dor. Partindo daquilo que é mais óbvio nesse texto. A igreja existe para, através da sua vida comunitária e seu ajuntamento, ajudar, apoiar pessoas que estão em dor. A dor da experiência difícil, a dor que a vida traz, a dor de relacionamentos quebrados, a dor de famílias dilaceradas, a dor daquele que fica em luto, a dor daqueles que são explorados, a dor daqueles que são abusados. Sem dúvida, uma igreja saudável é uma igreja que oferece espaço para que as dores sejam trazidas, recebidas e tratadas pela presença do Espírito Santo. Amados irmãos, é interessante como nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para ajudar pessoas em dor. Aliás, dor e sofrimento, um dos temas mais presentes nas cartas de Paulo, por exemplo. Um dos textos mais importantes que Paulo ajuda a igreja de Corinto, na sua primeira carta, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Olha como Deus, como Paulo identifica o Senhor, Pai das misericórdias, do consolo e de toda consolação, reforça Paulo, que nos consola em nossas tribulações. Veja só, Deus, o Pai das misericórdias, o Pai das consolações, que nos consola nas nossas tribulações. E agora aqui, Ele dá a razão desse consolo. Ele diz: para que, a fim de que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. Não podia ser mais claro, não podia ser mais nítido, evidente, transparente o propósito de Deus em nos usar naquilo que nós já fomos consolados por Deus para consolar outros. Não podia ser mais claro o propósito de Deus em nos colocar em vida comunitária do que este de olhar para os outros, especialmente aqueles que estão sofrendo. Eu tenho feito uma pesquisa na nossa igreja em Presidente Prudente, e o que eu tenho percebido é que 90% das pessoas, 90% das pessoas que têm vindo à nossa classe preparatória para novos membros, a classe que a gente chama Nova Vida, essa classe que prepara pessoas para se tornarem membros da igreja, 90% dessas pessoas têm de alguma maneira, sido alcançados em circunstâncias como estas, de sofrimento, de dor, de necessidade, de crise. Pode não ser a máxima crise para aquele que ouve a história, mas é uma crise ou de criação de filhos, ou no casamento, uma crise existencial qualquer, que gera a necessidade, e aí ela encontra a comunidade. Irmãos, não vivemos em comunidade, não somos chamados para essa vida em comunidade por causa de nós. Você não vem à igreja por causa de você. A igreja não existe por causa de mim, e nem eu venho à igreja por causa de mim mesmo. Eu venho à igreja e participo da igreja, não estou falando desse prédio, eu estou falando de vida comunitária, não por
causa de mim, não por causa das minhas necessidades, mas para ouvir Jesus dizendo para mim: eis aí o teu irmão, eis aí a tua mãe, eis aí o seu filho. É por causa do outro. Você não canta no coral por causa de você, porque você gosta. Você não dá o seu dízimo por causa de você, porque você se sente no dever de sustentar a igreja. Você não vem ao culto para ser edificado. Nós fazemos tudo isso, coisas boas, necessárias, para os outros, para abençoar os outros, a começar daqueles que vivem em situação de crise. Esse é o olhar de misericórdia do Deus e Pai de toda a consolação, de toda a misericórdia. E aqui nós pensamos, não é, que Deus tem um grande dom. Na lista dos dons espirituais, que está lá em Romanos, em Coríntios, em Efésios, há um dom que chama muito a atenção neste assunto, que é o dom da misericórdia, que é o dom do serviço, que é o dom do consolo. E o texto de Paulo aqui que eu li há pouco, fala que é o Deus de toda misericórdia. É como se Deus decidisse compartilhar o seu dom espiritual, a sua natureza, a sua capacidade de olhar para as pessoas e ter compaixão. Talvez a pergunta que podemos fazer: qual tem sido o nosso esforço, o seu esforço, sua intenção em apoiar, em ajudar e amar e consolar os que estão em dor? Porque quando exercemos a misericórdia, o consolo, estamos entendendo e vivendo a essência que Jesus ensina sobre a sua igreja lá na cruz. Eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. Um segundo aspecto que está presente nessa história, desta finalidade de Jesus ensinar naquele momento de dor, é para o crescimento na fé. Não apenas para o consolo da dor, mas para o crescimento na fé. Jesus sabe que aquelas mulheres e aquele discípulo, representando todo o colégio apostólico, todo o grupo de apóstolos, precisarão se desenvolver na maturidade. Eles eram débeis, simples, fracos, desconhecedores. Fazem perguntas para Jesus durante todo o ministério, até mesmo quando ele está subindo aos céus lá em Atos 1, perguntas que estão totalmente desencaixadas do propósito de Deus, do plano de Jesus. E Jesus ouve essas perguntas e ele dá oportunidade de crescimento. Igreja existe para ajudar a gente a crescer no conhecimento de Deus. Igreja existe para desenvolver nos mais maduros a capacidade da paciência ao esperar que outros cresçam também, diminuindo exigências, críticas, avaliações que afastam. Igreja é lugar de gente débil na fé, imatura, que serão como uma família que tem irmãos mais velhos, serão ajudados por estes a aprenderem o caminho da maturidade. Esse foi o caminho da mãe dos dois discípulos, agora muito mais madura, tão madura a ponto de olhar para aquele Senhor na cruz e resistir à dor, de experimentar a dor, de viver dias depois o momento da ressurreição e se ajuntarem em comunidade, mesmo com medo dos judeus, para orar conforme ele mesmo havia determinado. Quando a comunidade dos 120 se reúne, esse jovem imaturo, talvez 20 anos ou menos, vai se tornar um grande líder,
A ponto de Paulo, quando escreve Gálatas, não sei se você se lembra disso. Paulo, quando escreve a carta às igrejas da Galácia, ele menciona 3 colunas da igreja. Sabe o nome de um deles? Além de Pedro, além de Tiago? João. Esse jovenzinho aqui, que recebe essa tarefa de, junto com a sua mãe, cuidar de Maria. E que pena que algumas tradições cristãs colocam toda a interpretação e o esforço de entender esse texto num papel dado a Maria que não é o que Jesus está dizendo. Jesus está tratando da sua igreja. Jesus não está tratando de uma pessoa com exclusividade. Jesus está transmitindo essência da igreja. Cuidar de gente em dor, ajudar pessoas a amadurecerem, tornarem-se colunas na comunidade que é dele. Você tem tido paciência com os mais novos? E aqui podemos pensar em novos na fé ou novos cronologicamente falando, novos na idade. É fácil a gente olhar para os mais novos nesses 2 aspectos e olharmos como eu estou olhando aqui de cima para baixo, não é? Com avaliação, com crítica. Sabe que essa tem sido, numa pesquisa, a razão de pessoas se tornarem desigrejados. Esse número de pessoas cresce a cada dia. Pessoas que não se interessam pela igreja, não querem vida comunitária. E há uma pesquisa que elenca 3 razões para pessoas saírem da igreja e não quererem mais. Continuam crendo em Jesus, mas não querem vida com Jesus. Sabe qual é uma das razões? A incapacidade da igreja, através dos seus relacionamentos, de entender os imaturos, os mais fracos, os mais débeis. Aqueles que às vezes não compreendem a vida do ponto de vista de uma análise da Bíblia, dos princípios da palavra de Deus, e ainda estão como que tentando consertar as suas vidas. Mas a igreja nem sempre tem essa capacidade de acolher, de trazer, primeiro aceitar, para depois transformar. Às vezes a igreja quer transformar primeiro, para depois aceitar. Esse é o desafio para a nossa igreja. Amados irmãos, eu sou pastor há 37 anos. E eu penso que durante todos estes anos, nós não vivemos um tempo de tanto desafio para a igreja reformada, para a igreja que quer ser uma igreja bíblica, ao mesmo tempo que é uma igreja histórica e que valoriza a história da própria igreja. E este desafio, talvez não seja o maior desafio, mas seja um dos mais importantes, é gerar ambiente de comunidade. Não só apenas a comunidade experimentada no templo, porque ela é, por natureza, superficial e pequena. A razão do templo não é gerar comunidade. A razão dos ajuntamentos celebrativos como esse culto não é prioritariamente nos aproximar olho no olho, rosto no rosto um do outro. Afinal, nós estamos vendo apenas a nuca um do outro, não é? Eu tenho o privilégio de ver a face de vocês, porque esta não é a primeira razão deste ajuntamento. Mas nós precisamos descobrir, a igreja precisa descobrir como fazer isso.
Como fazer isso? O caminho que nós temos tentado viver e descoberto há alguns anos já, mais de 20 anos, lá na Central, em Presidente Prudente, é termos células ou grupos pequenos. Nós reunimos no templo, nos 2 cultos, talvez 900 pessoas. E nós temos 800 pessoas semanalmente, 750 pessoas, incluindo crianças, adolescentes, reunidos nas casas. Essa é a nossa luta, e não é fácil, é difícil. É a nossa luta em ir aos pés da cruz, onde a igreja nasce, e nasce com um propósito. É ali. Cada um de nós precisa descobrir, cada igreja precisa descobrir o seu caminho para experimentar o propósito de Cristo. Abra o seu coração e diga: Senhor, como eu posso ser usado? Não para de vez em quando ser um consolador, mas intencionalmente, propositalmente, me envolver com gente que precisa crescer, amadurecer e ser transformada, com gente que está sofrendo em dor. Como eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como a sua família pode ser esta agência de Deus? Como o seu casamento pode ser? Como a sua vida no seu trabalho pode ser? Como aqui na igreja, dentro do ambiente eclesiástico, podemos ser estes instrumentos de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?